Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar como estimular e engajar o time de vocês através de um modelo de criação de novos comportamentos. Vou começar aqui me apresentando. Eu sou o Ronaldo, sou agilista e OKR Coach da Vivo. Sou também coautor do livro de Jornada do Ágil Escalado, lá da Jornada Colaborativa. E eu tenho uma crença comigo que eu acredito que cada ser humano é uma nova oportunidade de aprendizado e troca de conhecimento. Eu vou iniciar minha fala, gente, falando sobre o último relatório publicado pelos State of Agile Report. Nesse relatório, a gente tem empresas do mundo inteiro falando de ágil, né? E as melhorias apontadas, as principais melhorias apontadas pela empresa na adoção do ágil são capacidade de gerenciar mudanças de prioridade, né? Maior visibilidade dos projetos, alinhamento entre as áreas comerciais e de tecnologia, maior velocidade na entrega e redução de time to market e maior produtividade dos times. E aqui, se vocês tiverem até interesse em ver um pouco mais sobre esse relatório, fiquem à vontade aí para escanear o QR Code. E aí, diante disso, as empresas que não têm ágil ainda decidem adotar o ágil, decidem fazer aquele movimento de começar a rodar Scrum, OKR e tudo mais. Só que daí, depois de um tempo, elas se deparam com um problema. O time delas não engaja. E aí eles vão tentando diversas possibilidades, vão tentando diversas coisas até engajar o time novamente, mas chega num ponto que você não sabe mais o que fazer. E daí os gestores e Scrum Masters e pessoas estratégicas começam a se perguntar: como que eu crio e mantenho o engajamento do meu time? E aí vem a minha proposta de hoje para vocês, que é criar hábitos que, quando bem executados, se tornam comportamentos. Para falar de hábitos, gente, eu vou apresentar vocês para uma pessoa que se chama BJ Fogg. Quem que é o Fogg? O Fogg, ele é um cientista social e pesquisador da Stanford University. Em 2007, ele criou um modelo para a criação de novos hábitos, né? O Fogg, ele publicou um livro que se chama Microhábitos, pequenas mudanças, que mudam tudo, né? Esse livro chegou no Brasil aí recentemente, chegou em março. E é uma literatura muito boa para vocês explorarem aí. Eu falo até um pouco mais dela mais para frente. Então vamos lá. Segundo o Fogg, o modelo de comportamento que ele traz tem os seguintes pilares e variáveis. A gente trabalha com a motivação, a habilidade e a linha de ação que, quando transpassada, tem a possibilidade de você gerar um gatilho. O gatilho vai rememorar um novo hábito que você está para criar. Eu vou detalhar um pouco melhor isso daí para vocês. Vamos detalhar como que um hábito acontece. Um hábito, segundo Fogg, ele nasce quando as três variáveis abaixo acontecem ao mesmo tempo. E eu vou falar um pouco mais sobre cada uma delas. Vamos começar aí falando da motivação. O que é motivação, gente? A motivação, basicamente, é o time motivado a realizar um novo hábito baseado nos seguintes pilares. Propósito, que é o entendimento claro de como realizar algo que faça a diferença, alinhado a um propósito forte. A maestria, né? Que é você basicamente dar ao time a chance de melhorar e facilitar o trabalho deles através de aprendizado, de experiência, e recompensá-los, claro, por terem feito algo e estarem fazendo algo que nunca fizeram antes. O progresso, que é conceder feedbacks contínuos sobre como que o time está indo em busca de um objetivo, para que eles tenham clareza na direção que estão seguindo e se mantenham motivados, porque quem sabe para onde está indo, se mantém motivado porque está indo em busca de algo. A autonomia. A autonomia, basicamente, é você conceder ao time a capacidade de escolher como trabalhar em busca de um objetivo bem definido. E a interação social, que é incentivar o time a interagir entre si e com outras áreas visando alcançar o objetivo. Isso daí é muito bom também para quebrar os silos. A seguir, gente, a gente fala sobre a habilidade. A habilidade, basicamente, é a capacidade que o time possui, que o time vai adquirir, né, para executar um novo hábito com consistência. E a habilidade ela é composta aí de 4 pilares. Quais são eles? O tempo, né, que consiste em você avaliar quanto tempo é necessário para um time aderir a um novo hábito. O dinheiro, avaliar se esse hábito, se adquirir esse novo hábito vai implicar em muito gasto, né? Esforço físico e mental, que é avaliar o esforço físico e mental necessários para implementar o hábito, a fim de simplificar esse hábito ao ponto do time conseguir executar constantemente o hábito proposto, mesmo com níveis de motivação baixos, até que isso se torne um comportamento. Esse ponto é muito importante, gente, porque você não está sempre motivado, você não está 1000% motivado todos os dias.
Então é importante que você tenha a habilidade alta ou você tenha um hábito fácil, a habilidade suficiente para executar esse hábito constantemente e com consistência. E por último, a rotina. A rotina é inserir um novo hábito na rotina de trabalho do time, que basicamente é você colocar o novo hábito que vai se tornar um comportamento em reuniões ou rotinas que já sejam familiares ali para o time de vocês. E aí, pessoal, por último e não menos importante, a gente fala do gatilho. O gatilho, eu trouxe até o Thanos aqui para dar um exemplo, ele é o rei do gatilho, né? Ele é o rei do estalo. É basicamente algo que te lembre de dar continuidade ao novo hábito. Quando você subir o nível de motivação e habilidade, você tem o gatilho que rememora o comportamento do novo hábito que você está criando. E gatilhos, gente, são de dois tipos, interno e externo. O gatilho interno, ele é basicamente um desejo intrínseco. É algo que está dentro de você e que te faz querer executar o hábito novamente. Por exemplo, acompanhar o seu progresso, porque você está muito motivado para atingir um objetivo. E o gatilho externo são fatores ou avisos externos que vão lembrando você de executar um novo hábito. Um aviso, um post-it, um invite de reunião e tudo mais. E aí, pessoal, diante desses conceitos explicados, vamos agora ver como que ele se aplica naquele gráfico que a gente mostrou no começo. Vamos começar pela motivação. A gente se baseou lá nos pilares da motivação, a gente subiu o nível de motivação do time, depois subiu o nível de habilidade desse time, e aí vocês notem que ele transpassa essa linha de ação, que é essa linha verde que está aqui. E quando você transpassa essa linha de ação, você consegue disparar os gatilhos, que aí você vai ter sucesso na rememoração do hábito. Isso daí acaba sendo muito importante de se considerar. Por quê? O que vai acontecer se você disparar o gatilho no momento errado? Você vai ter ou um time muito motivado, mas com uma tarefa ou com algo muito difícil de fazer, ou um time com uma habilidade muito grande de fazer algo, mas com pouca motivação. Por isso que é importante considerar esse fator da linha de ação quando você estiver criando lá o novo hábito que, repetidas vezes, vai se tornar um comportamento. E aí, gente, para que a gente consiga ilustrar isso melhor, eu trouxe cases para mostrar isso daí funcionando na prática. Vamos a eles, depois que a gente criou um novo comportamento. Vamos falar do primeiro case. Case de implementação do Scrum em um Squad. Quando cheguei na Vivo, eu fui Scrum Master de um time que cuida do portal B2C, né? E lá eles não tinham metodologias ágeis. Eles não tinham absolutamente nada. E aí, usando o modelo do FOG, a gente conseguiu fazer o time engajar no uso do Scrum. Vamos ver como que isso aconteceu. Vamos lá. O primeiro fator que a gente considerou, a primeira coisa que foi feita logo que a gente chegou lá, foi criar um propósito para o squad. Foi a primeira coisa que a gente considerou. Por quê? É importante que o time saiba por que ele está lá. Né? Você tem que saber por que você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Então, isso daí foi a primeira ação que a gente trouxe aí no momento que a gente começou a fazer a implantação de Scrum. A seguir, a gente detalhou o valor de cada cerimônia. Isso é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Quando você está lá usando o Scrum, muitas vezes as pessoas caem naquela... Vamos dar um exemplo da Daily, né? O pessoal acha que a Daily tem que ser de pé, que tem que seguir o by the book ali e tudo mais. Só que muita gente esquece do valor que ela entrega. A Daily, ela basicamente é uma cerimônia para você fazer inspeção e adaptação. Então, a cada invite de cerimônias que eu enviava para o time, eu deixava bem claro qual é o valor e quais são as boas práticas recomendadas para você fazer aquela cerimônia funcionar. Né? Isso daí, esses dois primeiros fatores aí vão diretamente no pilar da motivação. E aí, a seguir, a cada sprint que era concluído, a gente revisitava o resultado da sprint atual versus a anterior. Isso era muito importante, fazer essa comparação para que o time tivesse clareza do quanto que eles tinham evoluído ou não. E o que isso trazia de benefício para a gente, tá? Isso ajudava muito no momento que a gente precisava saber por onde seguir, né? Isso ia muito de encontro à habilidade. A gente conseguia mensurar se era necessário fazer quebras maiores nas tarefas, por exemplo, nas histórias, para que a gente conseguisse incrementar a habilidade do time, para que ele conseguisse
cada vez mais trazer um modelo de comportamento aí para a sua rotina, né? A seguir, facilitação da rotina de trabalho. O primeiro board que eu montei lá na Vivo, ele foi numa janela, porque eu não tinha um quadro branco, eu não tinha uma estrutura, né? Eu trabalhava numa sala que era grande e tudo mais, mas basicamente só tinha uma janela, daquelas que você consegue escrever normalmente, mas que o time não via utilidade. Então, eu desenhei o board naquela janela para justamente trazer a atividade ali para facilitar a rotina do time, né? E isso daí gerou frutos muito benéficos, porque o time não precisava se deslocar para começar a praticar as cerimônias. Isso daí ajudou muito a gente. E, então, isso daí vai diretamente também no pilar da habilidade aí, porque eu consegui encaixar as cerimônias dentro da rotina do time. E aí, por último, eu trago aí que cada board que a gente utiliza lá na Vivo, hoje, né, porque a gente mudou de sala, agora a gente está com quadros brancos bem legais, tem lá descrito para que aquele board serve. Por exemplo, num board de Discovery, a gente descreve lá para que serve a etapa do Discovery. Para o board de Delivery, para que serve a etapa do Delivery. E assim por diante. E isso também foi muito legal, porque trouxe aí um gatilho externo, porque o time se atentava às histórias que estavam lá. Então, eles estavam sempre de olho ali, sempre para acompanhar e para que, de fato, eles vejam a história. Porque lá na Vivo, onde eu trabalho, na área de digital, a gente tem visitas constantes de executivos, porque é uma área modelo. Então, as pessoas acabam sempre indo até lá para ver como que funciona, porque é um ambiente bem disruptivo. Então, o time sempre se atentava a deixar o board lá bonitinho, para não ter nenhum tipo de problema. Então, isso daí foi um gatilho externo muito poderoso para a gente também, que ajudou o time na progressão dele. E aí, para a gente ilustrar melhor, eu trouxe aqui algumas fotos, né? Aqui é o nosso primeiro board com aquela tarefa de descrever para que serve, né? O Discovery. Né? Esse daqui do meio é o primeiro board que eu montei lá, que é o board na janela. E esse último aqui contém o propósito do time, o time Harry Potter, que é um time aí que eu carrego aí um carinho enorme, tá muito bem hoje e então, que até virou case aqui pra gente. E aí, o que eu trago aqui para vocês? Quais foram os resultados que a gente alcançou nessa época? A gente teve uma facilidade muito maior para rodar as cerimônias online quando o Covid estourou, porque todos ali já conheciam o valor das cerimônias. Então, ficou muito fácil quando a gente aderiu a novas ferramentas. E todo mundo se ajudava ali para manter os valores de cada cerimônia ali funcionando. O modelo de trabalho que foi adotado nesse squad, ele foi tido como referência e outros squads novos passaram a adotar esse modelo também, né? Então isso daí foi muito positivo. E os integrantes do squad, eles se autogerenciam, auxiliando os novos membros que entram. Então, eles têm esse compromisso com eles mesmos de auxiliar as pessoas que entram, porque eles conhecem o valor das cerimônias e o valor de todos os ritos a fundo. E as lições aprendidas. Quais foram as lições aprendidas? Criar um novo comportamento exigiu atenção à cultura da empresa. Por que isso? Lá na Vivo, antes do Covid, as pessoas já faziam um trabalho remoto pelo menos 2 vezes por semana. Então, desde muito antes do Covid acontecer, a gente já considerava fazer as cerimônias remotamente para que a gente não impactasse ninguém, né? E também não impactasse a rotina das pessoas. Então, isso daí acabou sendo bastante considerado. Aí, no começo, a gente sofreu bastante, porque a gente queria rodar cerimônias ali do jeito by the book, mas um dos pilares da agilidade também é a adaptabilidade. Então, isso daí ajudou bastante a gente a seguir dessa forma e deu muito certo. Extrair aprendizados dos erros ao invés de apontar os culpados. Isso daí fortaleceu muito o nosso squad, porque a gente tinha essa questão de fazer a interação constantemente, a gente criava um ambiente realmente de aprendizado, cria até hoje um ambiente de aprendizado constante. Então, isso daí dá liberdade e autonomia para as pessoas fazerem as atividades e dá aquela liberdade das pessoas seguirem fazendo as atividades sem ter medo de serem punidas ali porque estão fazendo algo de errado. E aí, por último, as tarefas que a gente dá para as pessoas que entram dentro do squad são tarefas que no início são fáceis. Para quê? Gerar motivação e criar o protagonismo. Eu sempre digo nos meus times que eu passo que vocês são todos protagonistas. Então, é importante que desde o primeiro momento você já tenha esse senso de dono nas atividades. Então, a gente começava com as atividades fáceis, né? Que aí, relembrando o pilar da habilidade, começar com tarefas
venham fáceis e com o passar do tempo você adquira habilidade para que ela se torne cada vez mais complexa, mas que você tenha mais habilidade para executá-la. Pois bem, vamos agora passar para o segundo case. O segundo case é o case de disseminação de OKRs. Esse case é muito bacana. Além de Scrum Master, agilista, eu também faço parte do time de cultura e inovação da Vivo. E nesse time eu faço trabalho de OKR Coach, né? E a gente está passando por um processo aí bem bacana de implantação de OKRs, um trabalho bem interessante. A Vivo está muito engajada em colocar os OKRs em todas as VPs, que a Vivo é dividida em VPs. E então vamos ver como que a gente pode aplicar o modelo do FOG, né? Como que o modelo do FOG foi aplicado nesse esquema de disseminação. Vamos ao primeiro passo. Definição de pilares estratégicos claros. Por que isso? Quando você define pilares estratégicos, a gente está falando do processo anterior ao OKRs. Esquece, a gente não está criando OKRs aqui ainda. A gente está falando basicamente em ter pilares estratégicos em cada vice-presidência que sejam claros, muito claros. Para vocês terem ideia, por exemplo, a área de RH da Vivo, que a gente chama de VP de pessoas, ela tem os pilares estratégicos claramente definidos. Cada colaborador da área sabe de qual é salteado e quais são os pilares, porque eles são fáceis de lembrar e engajam as pessoas. Então, isso daí se liga diretamente à motivação. E essa sacada dos pilares também ajuda muito a motivar a alta gestão a aderir aos OKRs, porque você acaba criando essa identidade, você mostra de maneira clara por que aquela área existe. A seguir, a gente fala sobre a troca de ideias com áreas que usam os OKRs. Os OKRs são maravilhosas, eles quebram silos, né? E, como eu disse antes, a área de RH da Vivo é pioneira na implantação de OKRs, e eles estão sempre compartilhando as experiências que eles tiveram com as novas VPs que estão implantando os OKRs. Isso vai diretamente ligado à interação social e quebra de silos, né? Porque você acaba tendo constantemente trocas de ideias, você consegue trazer aí as experiências, e tem um ponto bem interessante que é quem conta a história mantém um compromisso, que é o caso da VP de pessoas. Como isso é uma área pioneira, então eles mantêm um compromisso com os OKRs, e as novas áreas que estão implantando passam a se motivar a ter os OKRs funcionando também, porque veem que funciona. A seguir, a gente fala sobre a capacitação de disseminadores dos OKRs em cada vice-presidência. Os OKRs são implantados gradualmente nas áreas, né? Por exemplo, eu tenho lá uma VP com várias diretorias. Eu não saio implantando em todas as diretorias de uma vez. Eu começo com passos bem direcionados, de maneira cadenciada. Isso daí corrobora com a habilidade, né? Com o pilar lá da habilidade. E a gente tem um programa de capacitação interna, inclusive eu sou um dos membros aí que capacita os consultores internos, que são as nossas consultoras de RH, para fazer uso das ferramentas de OKR, de Inception, de Agile. Então, esses consultores capacitados ajudam nesse processo de disseminar os OKRs dentro das áreas. Por que isso acontece? Porque a gente tem um processo muito forte aí de formação, e as BPs, né, que a gente chama, que são as consultoras de RH, elas têm muito trânsito dentro das áreas. Então, isso daí ajuda muito no engajamento. A gente tem também fóruns de acompanhamento do progresso dos OKRs. Vocês lembram da questão de fazer os feedbacks contínuos? Pois bem, olha aí. Nos fóruns de acompanhamento que nós temos, a gente procura alinhá-los a fóruns estratégicos já existentes. Para quê? Para você gerar compromisso. E o mais legal dessas reuniões, que são mensais, é que quem apresenta o resultado dos OKRs são os colaboradores. Eles não têm intermediação dos gestores, e esses fóruns também são abertos aí para quem quiser consultar, para quem quiser ver como está o progresso. Isso também reforça uma outra coisa bem legal. Feedback, além do feedback contínuo, claro, reforça o compromisso com os OKRs, reforça a melhoria contínua, que os times estão sempre ali trabalhando em busca de atingir os resultados, porque a cada ciclo eles vão tendo essa interação aí, e isso ajuda bastante também na hora de você fazer a interação social, que é você descobrir quais são as formas e os meios de você conseguir ir cada vez mais longe com o uso dos OKRs. E por último, a gente fala sobre os aprendizados.
uma coisa muito importante quando você trabalha com OKR é você aprender com eles, né? Você não vai sair fazendo OKR perfeito no primeiro ciclo. Então, quando a gente volta lá para o modelo do FOG, a gente trabalha nessa questão de você incorporar aprendizados de ciclo anteriores no próximo ciclo que se inicia, para que você tenha esse compromisso de fazer inovação, de você exercitar a melhoria contínua e você ir cada vez mais longe. E aí, pessoal, eu vou trazer agora para vocês os resultados que a gente alcançou até o momento. O primeiro resultado muito importante foi o empoderamento das equipes após a capacitação dos consultores. Como eu disse antes, os consultores têm trânsito dentro das áreas. Isso ajuda muito na hora de a gente empoderar os times, porque quem vai disseminar de fato os OKRs nas áreas são os consultores, né? Eles são muito importantes. E nós temos agora novas VPs interessadas em implantar os OKRs, porque eles estão começando a ver o sucesso disso, né? Porque com essa questão de você incrementar a habilidade e a motivação, as pessoas vão começando a enxergar valor, muito valor nos OKRs. A gente tem também integração entre as áreas, porque as áreas se conversam, querem saber como que é o processo, como que está funcionando, por que a implantação dos OKRs trouxe ganhos. Então, isso daí está sendo muito produtivo. Interação social, de novo. E as lições aprendidas. A primeira delas é perseverar diante da resistência natural que surge nas áreas. É muito normal, quando você sai da sua zona de conforto, você ter resistência, porque você está fazendo algo que você nunca fez antes. Então, o mais importante para a gente tem sido perseverar. E isso está dando muito certo, porque a cada vez que nós vamos incrementando essa habilidade de implantar os OKRs, tendo as histórias de cada VP, a gente começa a ter que perseverar cada vez menos, porque o movimento de disseminação vai ficando cada vez maior. Compartilhar cases de sucesso, como eu disse anteriormente, reforça o seu compromisso. Então, a cada case de sucesso que a gente compartilha, a gente reforça o compromisso de se ver como modelo, de implementar isso de uma maneira cada vez melhor e com maestria. Lembrando aí novamente do pilar da motivação. A capacitação interna de consultores de RH foi primordial para influenciar a alta gestão. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque isso é um dos maiores problemas que você tem quando você começa a trabalhar com os OKRs, né? Muita gente começa fazendo a implementação experimental, que é o OKR, de repente, tático, sem envolver o estratégico. Então, se você tem a área de RH te apoiando, e tendo esse trânsito aí normal, que eles já exercem com a sua função, você acaba tendo mais sucesso. Então, estudem dessa maneira. Capacitem o RH de vocês a, de repente, fazer aprender a usar os OKRs, e vocês vão ter um sucesso maior aí para influenciar a alta gestão. E aí, gente, eu gostaria de compartilhar agora com vocês um case pessoal. Sabe por quê? Porque eu acredito muito no modelo do FOG e eu aplico ele na minha vida, tá? Então, eu trouxe o terceiro case, aí, o case bônus, que é Deus ajuda quem cedo madruga. Essa foto que vocês estão vendo é a foto da sacada do meu apartamento, né? E eu vou mostrar agora como que eu apliquei o modelo de comportamento de FOG num hábito novo que eu adquiri aí durante o Covid. Vamos lá, como que foi esse case aí, gente? Eu e a minha esposa temos um propósito forte, criamos um propósito muito forte, que foi acordar todos os dias às 5 horas da manhã, a fim de tornar o nosso dia mais produtivo com atividades focadas em bem-estar e autoconhecimento. A gente aproveitou o Covid aí como uma chance de fazer isso daí acontecer, e aí, para corroborar aí o que eu falo, eu trouxe esse case para vocês verem como que é. Primeiramente, a gente criou um propósito forte, né? Depois, as primeiras horas do nosso dia são aproveitadas com qualidade. Então, eu e a minha esposa usamos essas horas com foco em organizar nossa rotina, manter nosso ritual familiar, né? Tomar café da manhã, ler livro, nós meditamos também e produzir novos conteúdos. Boa parte dessa palestra que vocês estão vendo foi produzida entre 6 e 7 da manhã. Né? Esses dois primeiros fatores que eu trouxe aqui para vocês no gráfico, eles corroboram com o pilar da motivação. Né? A gente incrementou a nossa motivação dessa forma. A seguir, eu venho falando sobre a mudança na rotina do dia anterior. Agora nós vamos falar de habilidade, olhem só. Progressivamente, nós passamos a dormir cada vez mais cedo para mantermos os nossos hábitos, para manter esse novo hábito. Porque não adianta você acordar cedo, você tem que se preocupar com o dia anterior.
O grande ponto é você se preparar no dia anterior, né? Você facilitar o hábito de acordar cedo. Então a gente começou progressivamente a dormir cada vez mais cedo para incrementarmos a nossa habilidade de manter um novo hábito funcionando. E aí, por último, pessoal, eu vou falar do gatilho. Quais foram os gatilhos que a gente usou para acordar? O primeiro deles foi deixar o celular longe da cama, para a gente não cair na tentação de apertar lá o modo soneca. Isso daí é clássico, né? Você tá lá, de repente, dormindo, de repente você levanta e bota soneca. Então a gente já deixa o celular longe da cama, né? Para a gente ter que levantar para pegar o celular. E como que é esse ato de levantar? A gente conta, faz uma contagem regressiva, 3, 2, 1, e se levanta rapidamente da cama e vai lá e acaba com o despertador. Quando ele acabar, a gente desliga lá o despertador e começamos o nosso dia. Então, aqui é uma aplicação prática de como que vocês podem usar o modelo do FOG na vida de vocês, né? E aí, gente, eu trouxe aqui os nossos resultados alcançados. Foco e rendimento nas atividades diárias aumentaram, né? Isso foi muito importante, porque quando a gente acorda muito cedo, a gente se prepara bem, com calma, para fazer a nossa rotina diária, né? Aumento de saúde física e mental. Meditar, fazer exercícios faz muito bem para a gente. Então a gente acaba tendo bastante sucesso aí nessas rotinas novas que a gente implementou, né? De aumentar a saúde física e mental, porque a gente tem tempo para isso, né? Acordar junto com o sol. Pessoal, é espetacular você ver o sol nascer todos os dias. É algo que não tem como descrever. Essa outra foto aqui que vocês estão vendo é uma foto também da nossa sacada do sol nascendo e essa daqui do lado da minha esposa. A gente tinha acabado de meditar nessa foto aqui, ó. E aí, quais que foram as lições aprendidas que a gente teve desse novo hábito que a gente criou? Disciplina. Para você sair da sua zona de conforto, vocês têm que ter disciplina. Porque se você, na primeira vez, desistir, você está fadado ao fracasso. Não vai ter como. Você tem que ter disciplina, você tem que perseverar também, você tem que continuar sempre. E, por falar em continuar sempre, tem um pensamento a longo prazo. Isso é importante para você manter o comportamento vivo, seja no seu time ou seja na sua vida. E celebre cada mudança, celebre o hábito novo que você conseguiu alcançar, celebre todas as coisas boas que você consegue trazer aí com esse novo modelo de comportamento na vida de vocês. E aí, gente, eu quero trazer para vocês um pensamento final para deixar aí registrado, que é: sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Essa frase é do Robert Collier, né, um grande escritor americano aí, e é algo que eu sigo na minha vida, não só com os meus times, né? E é muito importante que você, quando vai falar de sucesso, você não pense num todo, pensa em um passo de cada vez. Se permita começar, né? Seja usando o modelo de comportamento do FOG, seja usando qualquer coisa. Se permita, ouse. Nós estamos numa época que a gente precisa se permitir, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e tentar cada vez mais fazer coisas diferentes, se preocupar com a nossa saúde mental, se preocupar com a nossa vida, né? Façam coisas simples. Se vocês têm filhos, procurem passar mais tempo com o filho de vocês também. Então, tenham bons hábitos aí e eu espero que vocês consigam aí pensar um pouco no que eu trouxe aqui para vocês. E eu gostaria de agradecer muito pelo tempo de vocês, porque o tempo é o bem mais precioso que a gente tem e o tempo não volta. Então, para vocês que estão aqui, muito obrigado, muito obrigado. E eu fico à disposição, aqui são os meus contatos. Se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão cair lá dentro do meu LinkedIn. Se vocês não conseguirem escanear o QR Code, está aqui o meu LinkedIn também. Podem me procurar lá, eu adoro bater papo. Como eu disse no começo, eu vejo que cada ser humano é uma oportunidade de aprendizado. Se você for um cara mais conservador, você pode me mandar um e-mail também, que eu vou ter o prazer de falar com você, ok? Muito obrigado, encerro por aqui. Fala, Ronaldo. Que legal a sua apresentação, cara, que legal, parabéns. Que dicas valiosas, né? Que coisas importantes você deixou de recado aí. Opa. Tem uma pergunta aqui bem interessante para ti, Ronaldo. Vamos lá. Alexandra, eu já estou confuso. Em que consistiu a capacitação do RH? Ela quer que você explique um pouquinho mais o que foi essa capacitação do RH. Boa pergunta, boa pergunta. Ela quer saber basicamente como que a gente fez isso?
foi a capacitação? Ela pergunta, consistiu em quê? O que foi essa capacitação, né? Conta um pouquinho como foi, qual foi a estratégia que vocês usaram. Treinaram com o quê? Qual foi o tipo de treinamento que vocês usaram? Legal, Né? vamos lá. Ensinaram o quê? Fizeram que tipo de abordagem? É isso que ela quer saber. Ela colocou aqui pra gente, isso mesmo. Ah, boa, legal, vamos lá. Alexandre ou Alessandra, tudo bem, vamos lá. É, dentro de, como eu falei, a Vivo tem várias vice-presidências. Então, nós começamos ali fazendo uma seleção de quais vice-presidências estão mais propícias para fazer a implantação dos métodos ágeis, né? Nem todo mundo usa o ágil assim de sopetão. E nós, dentro de cada VP, selecionamos pessoas que estão aptas a fazer o programa de treinamento que a gente tem. Eu não posso divulgar, não vou divulgar o nome do treinamento, que é um programa interno, né? Mas, basicamente, quando a gente seleciona as áreas, né, a gente já faz todo um mapeamento estratégico usando as CIs, né? E botando o chapéu de time de cultura e inovação, entro aí capacitando elas a utilizar os OKRs. Aí a gente tem pessoas que trabalham aí fazendo a capacitação delas em Agile. E aí, depois que a gente faz essa capacitação, a gente começa a estudar as áreas que elas estão, para que a gente consiga aí dar andamento nisso, para que isso não se perca, né? Não é só um treinamento por ser um treinamento, é você dar essa capacitação entregando um valor, que o valor é a implementação dos OKRs. E por que, né? Eu não sei se vem essa pergunta aí, mas por que o RH? Porque o RH, como eu já disse, é uma área que tem muito trânsito dentro das empresas. A VP de pessoas, da Vivo falando o nome de VP de pessoas, é uma VP que tem os consultores internos que são muito empoderados. Eles têm trânsito desde a alta gestão até o nível tático, tranquilamente. Então, isso ajuda bastante a gente a disseminar, por exemplo, os OKRs. E dentro desses programas de treinamento, a gente capacita com boas práticas, eu costumo trazer práticas de mercado também, costumo trazer vários exemplos, né? Amanhã mesmo eu tenho uma reunião aí de uma nova VP, a VP de TI, que é da qual eu pertenço, para fazer para começar a fazer o uso dos OKRs. Então, eu já vou montar um cronograma para a gente começar a capacitá-los, para que daí, quando todo mundo já estiver usando quando todo mundo já tiver com um nível maior aí, tiver mais afiado, a gente conseguir disseminar isso de uma maneira mais branda e mais tranquila. Respondida a pergunta? Claro, respondido, excelentemente respondido. A Alessandra, ela comenta que ficou sem som. Você me ouve, Alessandra? Já não sei mais se é a Alessandra. Ela comenta que queria saber tudo, né? Os contatos do Ronaldo, né, Ronaldo, estão aí disponíveis. Tem um elogio que foi feito aqui para você, que disse... deixa eu pegar aqui, é legal pegar para não deixar passar. Mas o Iveson, ele diz que é a melhor palestra até agora. Então, parabéns. Obrigado, A visão obrigado. do Iveson, Muito você obrigado. contribuiu pra caramba. Acho que essa que é a ideia, né, Ronaldo? Acho que essa Opa, que é a ideia, é trazer aí um hall de contribuições, né, que toca aí todo mundo que tá assistindo, né? Com certeza. Ronaldo, muito obrigado. Eu que Pessoal, vocês agradeço. têm mais alguma pergunta para o Ronaldo? Vocês querem falar mais alguma coisa? Para ser justo aqui com o Ronaldo, tem mais alguns minutinhos. Opa, tudo bem. Fiquem à vontade. Eu quero respeitar também aí os próximos palestrantes aí, para a gente não estourar muito tempo. Sim, eu estou Mas fiquem à tentando vontade. dar uma acertada, né? Não, fica à vontade, gente. Vamos lá, vamos bater papo. Estou aqui para ajudar Legal, legal. vocês. Ronaldo, nessa questão da transformação ágil, né? O RH, ele é uma engrenagem habilitadora, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas há bastante tempo a gente tem um RH que ele é um RH mais reativo do que proativo, Concordo né? plenamente. Principalmente quando fala de TI, né? E esses treinamentos eu acredito que impulsionaram o RH da Vivo nesse sentido, né? Sim, com certeza. Eu digo isso também por conhecimento de causa. A minha esposa ela é BP, ela é business partner. Ah, Então, legal. eu tenho bastante essa realidade. E o mais legal, não sei se tem pessoas da Vivo aqui ouvindo,
eu, quando entrei nesse time de cultura e inovação, percebi o quão valioso é você capacitar a área de RH e fazer com que o RH se torne uma área ativa e não reativa. A gente pode citar aí os exemplos de RH ágil. Você vê que todo mundo começou a falar de RH ágil do dia para a noite. Você percebe? E RH ágil, diga-se de passagem, não é pendurar post-it na parede, né? Nem um pouco. Por isso que lá no começo da minha fala eu falo sobre você gerar valor. O mais importante que você pendurar um post-it na parede é você trazer o valor daquilo que você está fazendo. Né? É você ter propósito forte. Todos os cases que eu trouxe, vocês viram que eu trouxe propósito antes de tudo. Né? Propósito para motivar. Porque é isso. Você não adianta você falar, vou ser ágil agora. Sai lá pegando um monte de post-it na parede, beleza. Não. Você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo. Exato, exato. Ronaldo, muito obrigado.